Ó, hoje também é dia de início de trabalhos lá no Atlético, né? O time do técnico Sampaoli se apresenta na Cidade do Galo e é pra lá que a gente vai conversar com o Guto Rabelo. Ô, Guto, cadê o Guto? Ah, tá aqui, ó. Ô, Guto, me conta aqui, a galera já chegou, tá meio cedo ainda? Que hora que tá marcada essa reapresentação, meu velho? Fala, Marcelão, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Olha, daqui a pouquinho, muitos carros vão chegar aqui, porque a representação está marcada para as 3 da tarde. E o que a gente sabe? Que alguns jogadores não virão, atletas que já deixaram o clube. Casos do lateral direito Saravia, que não chegou a um acordo para renovação de contratos. Do lateral esquerdo Caio Paulista, que foi devolvido ao Palmeiras, já negociado com o Grêmio. Do volante Fausto Vera, que foi para o River Plate da Argentina. E do atacante João Marcelo, que foi para o futebol árabe. Vão vir para a reapresentação o Arana e o Rony, mas a gente não sabe se o futuro deles será no Atlético. O Arana tem negociações com o Fluminense e o Rony com o Santos. Nos próximos dias, eles vão sentar com a diretoria para ver o que acontece em relação ao futuro. O Hulk também é esperado por aqui. É outro que deve conversar com a direção do Atlético para ver se fica ou não. Ele tem contrato até 2026. Marcelo? Ô, Guto, beleza, a gente tá falando desse elenco que vai começar o ano no Galo, né? Mas o Sampaoli, a gente sabe, né? Gosta de reforços. Tem alguma novidade aí de movimentação de mercado pro Galo? Olha, cara nova que vai chegar aqui é o Renan Lodge, né? Um detalhe sobre o Hulk que eu falei quando eu falo até 2026, até o fim de 2026. O Lodge, que é a única cara nova anunciada, deve chegar daqui a pouco, contrato por 5 temporadas. A torcida do Atlético esperava uma reformulação maior, mas por enquanto só uma contratação anunciada. Mas a diretoria está no mercado, espera anunciar novos nomes nos próximos dias. O lateral esquerdo, Juninho Capixaba, do Bragantino, é um nome que interessa muito. O Atlético quer um volante e um centroavante, pelo menos. E outro jogador que tem um futuro indefinido é o zagueiro Vitor Hugo, que pertence ao Bahia, e o Atlético está em negociações para tentar mantê-lo. Os próximos dias serão intensos. O torcedor do Galo tem que ficar ligado aqui no Globo Esporte, porque o Atlético vai buscar muita gente nova. Marcelo, um abraço. Pra gente matar um assunto que tem muita gente perguntando de Atlético Mineiro no nosso chat aqui, fala aquela do Atlético Mineiro, por favor, que você tem a exclusiva de um jogador que interessa ao Galo, que está em Portugal. Teu vizinho é em Portugal, mas ele vai pintar no Galo? É vizinho, quase vizinho, né? Porque eu moro mais para baixo, perto de Lisboa, e ele mora em Braga, no norte. Mas só para recapitular e muito rápido, reforçando para quem não pegou o começo da live, também sobre Atlético Mineiro, Biel continua no Atlético Mineiro, cumpre mais 6 meses de contrato, não vai ser devolvido ao Sporting. Para isso acontecer, tem que pagar uma multa, não é só romper o contrato e mandar o jogador de volta para Portugal, não. Tem que existir ali uma negociação com o Sporting. Então o Biel se representa hoje no Galo, fica à disposição, por enquanto, de Jorge Sampaoli. E essa então sobre o possível reforço do Galo. Vitor Carvalho, volante brasileiro do Braga, bom jogador, já foi mais indiscutível aqui, teve boas passagens, enfim, logo quando começa no futebol português, no Gil Vicente. No Braga ele vive ali um pouco de altos e baixos, mas é bom jogador, é interessante. Há também uma proposta do futebol da Turquia. O Galo, por enquanto, não ofereceu nada, mas se colocou à disposição para negociar e ouviu o seguinte do Braga: 6 milhões de euros é o preço de mercado, na cotação atual mais ou menos 39 milhões de reais. Então se o Galo quiser mesmo efetivamente contratar em definitivo o Vitor Carvalho, 28 anos, volante revelado pelo Coritiba, 6 milhões de euros, 39 milhões de reais, enfim, conversas em andamento, mas por enquanto sem proposta oficial. Voltamos aí, ó, com a informação de agorinha. Quem deu a primeira informação foi o André Hernan, ô André? Foi seu xará? Tá, então tá aí, o André Hernan colocou agorinha, tem 3 minutos, não, tem mais, tem uns 10 que o André me falou. Tem uns 10 minutinhos, batido o martelo, Guilherme Arana jogará no Fluminense. Staff do atleta acertou as pendências com o Galo. Jogador e Flu já tinham um acordo verbal, e isso a gente já tinha falado há alguns dias. 4 anos de contrato, acho que entregou bastante. O Guilherme Arana possivelmente vai estar aí em seleções, quando se formasse a seleção de todos os tempos do Atlético.
muitos atleticanos vão estar colocando o Arana como um dos melhores eu laterais. coloco fácil. Então tá vendo, aqui o grito no estúdio já foi esse, né? Então, assim, muitos torcedores vão colocar o Arana como o melhor lateral esquerdo da história do Atlético. Guilherme, eu queria que você falasse sobre essa negociação, como que você viu, a gente já debateu bastante, mas agora é praticamente oficial. Ô Eltim, eu acho que é uma negociação boa para todo mundo, é o maior lateral esquerdo da história do Atlético, o mais vitorioso, mas eu acho que os ciclos se encerram e acho que o do Arana se encerrou. Foram 5 anos, né? Chegou em 2020. Chegou em 2020. Ainda ali naquele São início Paulo. com o Dudamel. Depois ele ganha uma tríplice coroa, ganha inúmeros campeonatos mineiros, Supercopa. É um cara identificado, mas acho que o ciclo se encerra e o Atlético está certo ao entender isso. O Atlético conduziu muito mal a geração de 2013. Alguns jogadores ficaram por muito tempo, passaram daquele prazo ali quando o ciclo se encerra, mas o Arana eu acho que foi no time certo, sabe? Até para não desgastar depois, e vai para o Fluminense, vai disputar a Libertadores, 4 anos de contrato, e acho que vai dar certo nesse esquema do Zubeldia. Eu concordo com você, Guilherme, que o Atlético precisa fazer melhor alguns divórcios. Porque realmente alguns ciclos acabam no Atlético. O Atlético tem dificuldade com esses encerramentos de ciclos. Então, essa forma como o Arana está saindo é uma forma boa para ambas as partes. Sai tanto por para o cima. Guilherme Arana, que sai bem, teve uma temporada que não foi boa. Não só ele, é importante ressaltar isso. Mas o Atlético precisa fazer uma mudança mais profunda no elenco. Até eu fico um pouco assustado vendo o noticiário do Atlético, porque a movimentação está muito lenta pelo grau de reformulação que o Atlético precisava para ter um 2026 melhor. O Atlético precisa de algumas peças a mais no elenco. A gente vê Pedro, até aquela especulação do Vitor Carvalho, que é o menino do Braga, né? Em nome para o primeiro volante, começou lá em cima. Precisa contratar alguém mais rápido. Ô Pedro, mas nessa ordem de reformulação que a gente tá falando, o Arana tá lá no último lugar, viu? Não, tem muita gente que o ciclo já acabou há muito tempo e não foi. E tá muito lento esse processo de reformulação do Paulo Brax, tá muito devagar. O problema é que a reformulação ela tem que acontecer e o Atlético prometeu que ia fazer essa reformulação, mas os jogadores que deveriam sair do clube até agora não saíram. O Fausto Vera demorou a sair. Rony, uma novela para o jogador vestir a camisa do Santos. O Júnior Santos, meu Deus do céu, Foi não se bater fala. uma peladinha machucado. E aí tem Igor Gomes, que tá lá e que estão pensando em renovar o contrato. O próprio Arana, o torcedor tem que agradecer muito o Arana, o período que ele ficou no Atlético, só que já tem um desgaste. Todo final de ano o Arana é entrevistado, ele fala, não sei se eu vou permanecer, não sei se eu vou continuar, e aí deixa na entrelinha se vai ficar ou não. E outra, a questão do Atlético também que incomoda não é um encerramento de ciclo, é quando há um encerramento de ciclo e depois vai buscar o Júnior Santos Isso é verdade, isso é um problema crônico. Aí o Alan não vai ficar no Flamengo. Não, vamos trazer o Alan pro Atlético. Vamos trazer fulano que já jogou, vamos trazer o Natan Silva. Gente, já passou, acabou. Nem todo mundo é Tardelli, né? Nem todo mundo é Marques. Exatamente. Só com o Marques foram 3 momentos, inclusive. O terceiro talvez não seria um momento interessante. O Tardelli deu certo quando voltou em 2013, muito certo, né? E depois também em 2019. E aí já era um processo final de carreira. Não foi tão bem assim. Mas teve um respeito ali no final de carreira do Tardelli, que é um dos grandes também da história do Atlético. O Arana, de fato, eu coloco sim na prateleira de maior lateral esquerdo da história do Atlético. Respeito aí, por exemplo, o Paulo Roberto Pretes, que é um amigo nosso, inclusive, da Crônica Esportiva. Gente boa demais e jogou muito com a camisa do Atlético. Só que o Arana chegou, tomou conta do recado, conquistou títulos, isso é uma imposição também, pesa, e jogou muito, né, gente? Na maior parte do tempo, o Arana jogou muita bola. Teve a lesão que atrapalhou muito, tanto na seleção brasileira, numa disputa de Copa do Mundo, e também no retorno do Atlético. O Arana, depois dessa lesão, não chegou nem perto de ser aquele Arana de 21, 22, de 20, não chegou nem perto de ser aquele grande jogador, mas respeito muito a história e vai para um grande clube também. Cara, eu acho que com novos ares também para o Arana pode ser importante até para ele voltar à luta por uma vaga na seleção brasileira. Com certeza. Eu não vejo isso como absurdo. Alexandre tá indo. Porque ele vai pro Fluminense, um time estruturado, um time que vai montar um time bom para jogar Libertadores. Então ele vai ter muitas possibilidades de grandes jogos, né, de grandes embates. E isso o Carlo Ancelotti vai estar observando. E o Arana já é um cara que pisou na seleção. E pisou recente. Né? Esteve lá recente. Quando eu falo pisou, esteve lá recente.
Então, e boa sorte para o Arana, um baita jogador, um baita atleta, sempre foi muito solícito quando esteve próximo, né, para a gente fazer entrevistas. Eu acompanhei a chegada do Arana lá em 2020 no Atlético, acompanhei toda a trajetória dele. Então, vestiu a camisa. Vestiu a camisa mesmo, e honrou. Então o torcedor atleticano só tem que agradecer, vida que segue, faz parte de ciclos. Eu acho que o Atlético tem que continuar fazendo isso, como o Guilherme já chamou a atenção, de cortar o cordão umbilical que tem preso com alguns atletas, que tem alguns que vão e voltam e nem deveriam ter voltado, vou citar nome. O Júnior Alonso, para mim, é um exemplo claro sobre esse vai e volta que o Atlético vive. Ele já teve 3 passagens no Atlético. Para mim, não acrescentou nada em nenhuma delas. Então, é seguir. O Atlético precisa seguir. E sim, eu ainda acho que o Atlético está muito lento, como o Gui falou aqui pouco antes. O Atlético está muito lento no mercado. O Atlético uma contratação, né? O Lodge, ótima contratação, muito boa a contratação do Lodge. Mas o Atlético precisa de mais. Quando acaba o Campeonato Brasileiro da forma que acabou, como acaba a Copa Sul-Americana da forma que acabou, o Atlético perdendo o título para o Lanús, é isso mesmo, o Atlético perde um título para o Lanús, deveria bater um sino na cabeça da gestão atleticana e perceber que o ciclo ali precisava ser mudado. O Atlético precisa de gás novo, de novas alternativas. O São Paulo precisa ter melhores peças para assim conseguir fazer um Atlético novo e um Atlético mais forte. Pelo que a gente vê desse início de ano, o Atlético tem um jogo contra o Palmeiras valendo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro daqui 26 dias. E atleticano, por favor, você acha que hoje esse mesmo Atlético que terminou o ano de 2025 está pronto para encarar o Palmeiras, que é praticamente o mesmo Palmeiras que o Atlético encarou há poucos dias? 3-0. O Atlético perdeu de 3-0. Então, o Atlético tem que andar rápido. O Atlético se reapresenta hoje e treina com o uniforme da Nike. A Nike agora é patrocinadora do Atlético. Então tá aí, novo uniforme do Atlético de treino. Achou bonito? Quem achou bonito, levanta a mão. Eu achei feio, então eu já dei minha opinião. Eu também achei feio. O treino é pra usar, chefe. Treino é treino, jogo é jogo. É pra usar, sim. Eu achei o modelo feio, eu achei a cor feia, achei ele de uma forma, eu achei a combinação feia. Tá aí, é só minha opinião. Eu posso, tem coisa que eu acho feia, tem coisa que o outro não acha. Eu achei feio, já tô dando minha opinião. Achei a manga estranha. Achei feio. Não eu combinou, já vi A manga ficou esquisita do jeito que ficou. Sabe aquele shopping? Então, meu irmão tem uma estamparia, eu trabalhei durante 3 anos em estamparia, lavando tela e puxando rodo. Eu silcava uns negócios assim, uns trem desse jeito esses assim. Dias eu coloquei uma roupa branca para lavar lá em casa, ela ficou dessa cor. Então, mas como eu fazia uns trem desse jeito. Misturou. E sabe, eu achei ruim, mas é só o Elton achando, eu achei ruim. Não Se eu, por combinou. exemplo, eu já fui colecionador de camisas. Não pegou, não. Eu já fui colecionador de camisas. Essa aqui eu falava assim, passo. Essa aí eu não colecionaria, não. É igual a camisa 3, pra mim tem que sair do tradicional. Igual a camisa do Atlético, a listrada preta e branca, a segunda camisa branca. A terceira tem que sair do usual. O Atlético usa muito preto, faz um cinza. Dizem que essa camisa da Nike, a terceira camisa, vai ser uma laranja. Não sei. Mas eu acho que a terceira camisa tem que sair um pouco do tradicional pra inovar, e eu gostei de treino. Você gostou? Gostei. Então tá aí, É muito subjetivo mesmo. É muito. Eu acho que se a manga fosse mais bem feita, assim, porque ficou um pouco... Mas a combinação não ficou ruim, não. Só acho que a manga ficou esquisita. Eu acredito que a roxa deve ser dos jogadores e a preta da comissão técnica. Não, eu achei ruim demais. Pronto, mas... Né, gente? Eu achei que ficou estranho. E tem o detalhe em branco. O detalhe em branco eu achei que não tem muito a ver, não. Acho que se fosse preto ali Luciano no não quis detalhe nem branco. falar. Luciano não quis nem falar. Meu advogado não permite. Torcida atleticana, presta atenção nessa grande informação que acabou de sair. Tô chegando com tudo nessa sexta-feira. Portal chileno aponta interesse do Atlético Mineiro em Lucas Assad, promessa da Universidade de Chile. Oferta considerada forte no Chile ganha força com aval de Sampaoli e movimenta o mercado internacional. Então tá aí o Atlético, né, mostrando interesse no jogador.
chileno, lá da Universidade do Chile. Provavelmente deve ter aval do Sampaoli, né? Então tá aí, cara. O Atlético vem olhando algumas oportunidades no mercado, né? A ideia dos 4Rs é pagar a dívida do clube para aí, quem sabe na próxima temporada, começar a fazer mais investimentos altos. Mas a informação daí agora, o portal chileno, alguém sabe, né? Já viu esse Lucas Assad jogando? É um bom jogador, não é? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Fiquem com Deus e até a próxima!